Juízes 7 é onde nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. Juízes 7. De 1 a 25, capítulo todo. Antes de ler, lembre-se de algumas coisas sobre o livro de Juízes. Em primeiro lugar, um livro que retrata a perversidade. Em São João de Rei nós temos uma série de exposições desse livro, chamada de Retratos da Perversidade. O livro apresenta, do início ao fim, a perversidade do gênero humano, não só das pessoas que eram ali consideradas povo de Deus, mas até mesmo dos libertadores que Deus levantava. Todos os homens que foram levantados por Deus para libertar o povo no período em que o livro foi escrito, ou que o livro retrata, eram pessoas perversas, apesar de serem usadas por Deus, apesar de se arrependerem por determinado tempo, e até viverem bem em conformidade com a palavra de Deus por um certo período, se pervertiam de novo. Aqueles que outrora eram usados por Deus, depois se pervertiam também, e faziam com que o povo também se pervertesse, se perdesse e deixasse de servir a Deus. E a segunda informação é o resultado disso. O livro de Juízes tem um refrão muito claro. O povo abandona o Senhor, sofre nas mãos dos inimigos, vê o seu sofrimento e clama ao Senhor. O Senhor é misericordioso, derrama a graça sobre eles, levanta um libertador. Esse libertador enfrenta os inimigos e os toma. O povo é salvo, é liberto, vive um certo período na presença de Deus e caminhando de acordo com a sua palavra, depois se corrompe de novo. Após se corromper, eles são tomados pelos seus inimigos, eles passam por sofrimento, clamam a Deus, Deus vem com misericórdia, levanta o libertador os livra dos seus inimigos, eles andam um certo tempo de conformidade com a palavra de Deus, depois se corrompem, são corrompidos, são tomados pelos seus inimigos, sofrem na mão dos seus inimigos, clamam ao Senhor, o Senhor dá misericórdia, socorre com graça. O livro de Juízes inteiro mostra isso. Portanto, a terceira coisa que nós devemos entender é que, além de mostrar a perversidade do homem, o livro de Juízes mostra também a graciosidade de Deus. Como, independentemente da nossa perversidade, como, independentemente da nossa frivolidade em relação a Deus, Ele continua sendo gracioso por quantas vezes necessário for. Deus é um Deus bondoso, misericordioso, que sempre concede graça. E hoje nós vamos ler parte da história de um desses libertadores, ou como comumente nós chamamos juízes, que é Gideão, quando com 300 homens derrota os inimigos do povo de Deus. Vamos ver o texto. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Haró, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens das águas. Então o Senhor me disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua terra. Porém, os 300 homens se retiraram consigo.
estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce, tu com teu moço cura ao arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço cura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim ferido. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado a guarda. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam as mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até ao termo de Abel-meolá, acima de Tabá. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impeli-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bará. E prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha do Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Tem muitas coisas que são necessárias para uma batalha, mas o número de soldados, com certeza, é indiscutível. Porque quanto mais soldados, mais os recursos podem ser usados. Não à toa, por exemplo, a listagem dos maiores exércitos do mundo hoje contam com aproximadamente, por exemplo, os Estados Unidos, 1.300.000 soldados, 1.300.000. Rússia, 850.000 soldados ativos. China, 2 milhões de soldados ativos. Índia, 1.400.000. Japão, 240.000 soldados e uma tecnologia de ponta. Assim era o povo midianita. Muitos soldados, de maneira que o texto diz que eles cobriam o deserto como gafanhotos e os seus camelos como a areia da praia. Era realmente muita gente e muito recurso. Obviamente, portanto, muito recurso bem pilotado, bem empregado e utilizado para a guerra. Olhando um exército desse tamanho, se espera que o exército que for enfrentado precise ter, no mínimo, a mesma quantidade de gente. Quem sabe a metade, com muita coragem, para equipar-se, administrar bem aquilo o que se está equipado e combater. Mas na perspectiva de Deus as coisas são muito diferentes, porque ao invés de aumentar o exército,
Deus dilui o seu exército. Deus faz uma coisa que nenhum de nós faria. E é assim que a vitória vem. Por isso, o tema da mensagem de hoje é: Deus é aquele que vence a peleja. E ele vence a peleja de 3 formas. Em primeiro lugar, ele reduz o seu exército. Hoje a gente vê de 1 a 8. De 1 a 8 no texto, Deus reduz o seu exército na contramão de tudo o que se entende sobre guerra. Na contramão do pensamento de qualquer um de nós. Deus, ele reduz o seu exército. A grande problemática apresentada por Deus aqui para ele reduzir o exército é porque o povo era de fato numeroso também. 32 mil soldados. Portanto, bastante gente, bastante recurso para administrar. Mas Deus diz: se esse povo vence a guerra com os 32 mil, eles vão se gloriar contra mim. Em outras palavras, vão pensar que eles foram grandes demais, que eles foram poderosos demais, que eles foram com muita destreza à guerra e eles conseguiram, pelo poder do próprio braço, pela própria força, pelo próprio número, pelos próprios recursos, vencer essa guerra. E a grande questão é que Deus, desde o chamamento do seu povo, diz: eu não escolhi vocês porque vocês são grandes e fortes, mas eu escolhi vocês justamente pelo contrário, porque vocês são pequenos e fracos. Eu escolhi vocês não pelo que vocês podem oferecer, mas eu escolhi vocês pelo meu amor, para oferecer a vocês coisas que fora de mim, vocês de maneira alguma vão ter. Então a grande problemática de Deus é essa. Gideão tinha homens demais, que poderiam vencer a batalha, mas Deus não quer só vencer. Ele quer vencer e ser reconhecido como aquele que dá a vitória. E é por isso que Deus reduz o exército. E é interessante que ele usa 2 métodos para reduzir. Em primeiro lugar, ele fala para que os covardes, os tímidos, sejam dispensados. Agora olha que coisa interessante. Gideão chega até o acampamento, junta os seus 32 mil homens, muito provavelmente com seus sargentos, com aqueles que o ajudavam a se comunicar, e diz: aquele que for covarde, aquele que não quer pelejar, está dispensado. Que se vire e vai embora. Não tem problema. Até aí é compreensível, porque imagine só, um covarde na guerra mais atrapalha do que ajuda. Uma pessoa que não está disposta a pelejar, ou que teme pela peleja, na verdade, em algum momento precisará ser protegido ao invés de proteger. Precisará ser acolhido ao invés de acolher. Não é um bom soldado, não é alguém capaz, não é alguém que tem destreza, ou é alguém que enterrará o seu talento e a sua destreza e atrapalhar o seu exército. Então, nesse sentido, boa parte dos homens vão embora. Veja aí, 22 mil. Eu creio que Gideão não esperava tanto. Eu não esperaria tanto. Os covardes que vão embora, disse Gideão. Quem sabe 10%, e eu acho que já seria muito, 3.200 homens, mas vamos lá, 10%, ainda dá para pelejar. Mas não, 22 mil homens vão embora. Um exército de 32 mil homens, agora composto de 10 mil homens. 32 mil armas para 10 mil armas. Há muita diferença se contrastado principalmente com o inimigo. Mas Deus não se contenta. 10 mil para Deus ainda é muito. Talvez venha aqui o susto de Gideão. E talvez ele tenha pensado agora: olha, eu não deveria ter entrado nisso. Vocês se lembram? Gideão, quando chamado por Deus, estava se escondendo nos seus lagares. Ele faz uma prova com Deus para que o anjo consumisse a sua oferta. E depois, por 2 vezes, ele faz prova com Deus sobre o orvalho. Em primeiro lugar, ele pede para que Deus faça chover e só molhe a sua esponja. E depois, que faça chover e só a sua esponja permaneça seca. Ele não faz isso porque ele queria realmente uma prova da parte de Deus, que Deus o entregaria aos seus inimigos nas suas mãos. Ele fazia isso, ao que muito parece, para se acovardar. Parece que as provas que ele fazia com Deus não era para ele ser fortalecido na fé, porque o que nós temos aqui não é Gideão fortalecido na fé, mas forçado, impelido a fazer a vontade de Deus. Quase que um pouquinho próximo do profeta Jonas. Aquele que tentou fugir, mas não teve jeito e teve que ir para lá. Aquele não tentou fugir como Jonas, mas ele tentou dar um jeitinho para pelo menos atrasar a sua ira. 32 mil homens, agora 10 mil homens. Muito provavelmente esse homem está pensando:
Onde foi que Deus me colocou? Mas Deus piora a situação. Desses 10 mil, ele diz: haverá um novo teste. E esse novo teste vai mostrar quem realmente está apto para a guerra. Talvez Gideão agora tenha se gelado inteiro. Porque ele pensa, obviamente, de 32 mil agora com 10. Qualquer 10% que vai embora, 1000 que sejam, já me causará um grande prejuízo. E o texto é interessante. É curioso. Porque evidencia a imprudência dos reprovados e a prudência dos aprovados. Ele diz que aqueles que beberem água igual a um cão, isso é, só com a língua, levando a água à boca, serão aprovados. Agora, aqueles que se ajoelharem, eles seriam reprovados. A grande questão é que para se ajoelhar e beber água ajoelhado, você precisa tirar as armas das suas mãos, você fica vulnerável em uma posição, e você não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Agora, quando você está com as suas armas em mãos, não se ajoelha, só pega a água e toma, você fica com os olhos em tudo aquilo que está ao seu redor. Tente mexer com um cão, tomando água ou comendo. Pode ser o mais dócil que você conhecer. No momento em que ele está bebendo água ou comendo, você não brinca com o cão, porque parece que ele está distraído, mas na verdade ele está atento a tudo que está acontecendo ao redor. E ele fica muito zangado, ele fica bravo quando isso acontece. E provavelmente Gideão estivesse esperando que 9.700 homens fossem prudentes e tomassem água como um cão, mas não é o que acontece. Dos 10 mil, agora 300 são os que sobram para Gideão. Olha que coisa. Ele começa o dia com 32 mil homens e perde 31.700. Só 300 homens restam para enfrentar um exército tão numeroso. Na perspectiva de Gideão, na nossa perspectiva, na perspectiva humana, não tem mais jeito. Não dá para vencer uma peleja assim. Reduzir um exército é enfraquecê-lo. Deus fez agora com que, de fato, esse exército fosse muito fraco. 300 homens, 300 armas. Impossível cobrir qualquer tipo de território de batalha. Deus quis um exército fraco para que, através do seu poder, ele vencesse os midianitas. O exército estava fraco, mas o Deus daquele exército continuava sendo o Deus forte. Continuava sendo o Deus poderoso. Ao invés de agora vangloriarem-se os israelitas, inevitavelmente após a vitória, eles glorificariam a Deus, porque é humanamente impossível vencer um exército numeroso com só 300 homens. Irmãos, olha como isso impacta a nossa vida. Essa temática da fraqueza que exalta a glória de Deus é a temática que gira em torno da obra salvífica e da sustentação de Deus na vida daquele que foi alvo da sua graça. Antes de servirmos ao Senhor, nós nos considerávamos autossuficientes. Nós vencíamos por nós mesmos e nos gloriávamos daquilo que nós éramos e o que nós fazíamos. Mas o Senhor, pela cruz, nos mostra quanto nós somos fracos e não podemos fazer nada por nós mesmos. Porque tudo que nós podemos fazer jamais resultará na salvação das nossas almas. E depois de sermos salvos e termos conhecimento daquilo que Deus fez por nós, nós entendemos que tudo que nós vivemos, apesar de sermos instrumentos de Deus, não fazemos pelo nosso poder, pela nossa força ou por nós mesmos, mas é Deus que age em nós. Nós reconhecemos a nossa fraqueza no Senhor, mas o poder dele na nossa fraqueza. Quando nós achamos que merecemos crédito pelo nosso próprio resgate e libertação, nós roubamos de Deus a exaltação que só Ele merece receber. Quando nós damos a nós o crédito daquilo que nós fazemos, daquilo que nós empreendemos e dos sucessos que nós temos, nós roubamos de Deus a glória que só Ele deve receber. Tudo o que nós somos e temos vem de Deus e não de nós, portanto, glória a Ele e não a nós. Deus nos mostra, através da descrição da nossa morte em delitos e pecados, por exemplo, que nada nós podemos fazer a não ser que Ele faça. Veja, a Bíblia não diz que nós estávamos apenas enfermos, a Bíblia não diz que nós estávamos apenas doentes, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um defunto não faz nada, a não ser que ele seja trazido da morte para a vida, e é isso que Deus faz, portanto não há nada que nós possamos nos gloriar. Mas essas verdades também se aplicam à vida daquele que é salvo.
Paulo, por exemplo, quando rogou a Deus para que removesse de si uma fraqueza, o seu espinho na carne, ele ouviu as seguintes palavras do Senhor: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao se prepararem para a batalha contra um numeroso exército midianita, os israelitas se sentiram fracos. E era isso mesmo que Deus queria. Porque eles deveriam encontrar ânimo para lutar, reconhecendo que, independentemente do número, eles são fracos. Eles poderiam ir em 32.300 ou um homem. Eles continuariam sendo fracos. Porque poderoso é só o Senhor. Só Deus tem poder. Pense comigo. Alguma vez Deus te enfraqueceu para que você visse claramente que é Ele que te salvou? Nós temos a tendência de murmurar frente às nossas fraquezas e debilidades. Nós temos a tendência de, quando somos reduzidos a nada frente a muitas situações da vida, não entender que é Deus nos reduzindo, é Deus nos enfraquecendo, para que nós dependamos da força dEle. Deixe-me dizer, você pode ter todo o recurso do mundo, você pode ter toda a saúde do mundo, você pode ter todos os amigos do mundo, você diante de Deus continua sendo fraco. Você pode não ter nenhum recurso, nenhuma saúde, nenhum amigo, ninguém que vá por você, e isso não te faz nem um pouco mais fraco do que aquele que tem tudo, porque diante de Deus todos nós somos fracos, só Ele tem o poder. Alguma vez Deus te enfraqueceu para que você visse que depende totalmente dEle? Nós temos, volto a dizer, a tendência de murmurar frente às fraquezas, mas nós deveríamos ter a tendência de perceber que essa é a escola de Deus para nos ensinar que nós temos que nos alicerçar nele e em mais ninguém, nem nós, muito menos nós. Quando Deus nos enfraquece, irmãos, Ele nos enfraquece para que nós vejamos a nossa total dependência, para que nós declaremos: a parte de Deus eu nada sou e nada posso. A fraqueza é uma oportunidade divina para que se confie em Deus, para que se fortaleça em Deus e para que se glorifique tão somente a Deus. A fraqueza é uma bênção que Deus nos dá para nós enxergarmos ainda mais a sua grandeza e o seu poder. Quando nos achamos fracos, nós precisamos lembrar que Deus é forte. E é isso que Ele mesmo faz quando encoraja o seu exército. E é a segunda parte do texto que eu quero mostrar para vocês. Deus, Ele reduz o seu exército para enfraquecer. Mas Deus também encoraja o seu exército. Isso está no versículo 16 ao versículo 25. Versículo 9 ao versículo 15, perdão. Após ter reduzido o exército, e obviamente Gideão pensando como ele faria comigo, com 300 homens, Deus diz a ele: agora você não me pediu nenhum sinal, mas eu vou te dar. Vocês conseguem perceber essa diferença? Quando Gideão estava tentando correr, ele pedia sinais a Deus para evitar a sua ida. Mas agora que ele já estava lá e que havia percebido a sua real situação, Deus disse: calma, agora eu vou te encorajar. Esse é o primeiro sinal que Deus dá, que não foi Gideão que pediu. Deus quis dar. Deus quis falar com Gideão para encorajá-lo e encorajar o seu exército. Deus sempre se empenha em dar segurança para o seu povo. Mas a gente precisa saber que para a gente receber essa palavra de segurança que nos tranquiliza, Deus também nos pede para correr certos riscos. Ele pede para que Gideão tome um dos seus servos, cura, e desça ao arraial do inimigo. Veja bem, você quer tranquilidade, você quer incentivo, você quer motivação, você quer entender que realmente eu entreguei os midianitas nas suas mãos, ainda que você esteja com 300 homens, você quer realmente ver se eu estou contigo, você quer realmente testar o meu poder? Desça ao arraial do inimigo, só você e mais um homem. Eu te coloco à prova, eu vou falar contigo, mas você precisa se colocar à prova. Sobre certo risco, você precisa se empenhar para ser encorajado. Gideão é ordenado por Deus a correr um risco em prol do seu encorajamento. Um contraste inevitável aqui está no versículo 12.
Nele é descrito o tamanho, não em números, mas em proporções do exército midianita. Mais uma vez, cobriam o vale e seus animais eram tais quais as areias do mar. Expressões para incomparáveis números. Vocês se lembram de Gênesis 15? Quando Deus, mais uma vez, reforça a sua promessa com Abraão e diz: sai da tua tenda, olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas, olha para o chão da praia e vê se você consegue contar os grãos de areia. Assim será a sua descendência. Em outras palavras, ela será numerosa de maneira que nenhum homem conseguirá contar nos dedos quantos são. Essa é a comparação do exército. É um exército poderoso, é um exército forte. Para ver a forma como Deus encoraja o seu povo, é preciso primeiramente observar aqui no texto dois verbos que se repetem nessa parte. O verbo ouvir, lá no versículo 11 e no versículo 15. Deus disse para Gideão ouvir algo. E após ele ter ouvido, as coisas mudaram para Gideão. Gideão ouve o sonho de um dos soldados. E ouve a tradução desse sonho que declara a vitória dos israelitas. E ouve também que os próprios midianitas, apesar do numeroso e extenso exército, estavam com medo dos israelitas. Mais propriamente dito, do Deus dos israelitas. Vejam bem. Gideão era aquele que estava duvidando do Deus a quem servia, mas aqueles que não serviam o Deus de Gideão temiam mais a esse Deus do que o próprio Gideão. E Gideão precisava tomar esse choque de realidade. Ele desce até lá, o sonho é de que um grande pão desceu de uma montanha e esmagou a tenda do general, e a interpretação do sonho é: nada mais significa do que Deus entregou o nosso acampamento inteiro nas mãos de Gideão. Em outras palavras, Gideão vê que Deus realmente vai dar a ele aquilo que prometeu, mas mais do que isso, de que até o próprio inimigo está convencido da derrota. Imagine só você ir para a batalha, ir para a guerra, sabendo que o inimigo já sabe da sua vitória. Isso não te motivaria a ir? Isso não te faria se empenhar mais? Isso não te faria lutar mais? Por isso Gideão logo estabelecerá um grito de guerra: por Gideão e pelo Senhor, espada de Gideão e do Senhor. A vitória já está marcada, a vitória já é certa, não havia mais impedimento. Gideão não precisava mais de sinais, ele não precisava mais de provas, ele não precisava de mais nada, tão somente obedecer a Deus e ir. Ele estava completamente encorajado. Quando nós vemos essa narrativa sintetizada de Juízes, nós temos a impressão de que Gideão é fraco demais. Afinal de contas, escondido no lagar, chamado, prova a Deus por 3 vezes, vai e precisa ainda ser encorajado. Contudo, se nós analisarmos bem o nosso histórico espiritual, nós vamos descobrir a mesma coisa a nosso respeito. Muitas vezes nós pensamos: nunca mais eu me esquecerei de Deus e nem duvidarei do seu poder na minha vida. E em pouco tempo nós nos tornamos indiferentes, ou ficamos ansiosos, preocupados e temerosos de novo. Por que eu digo isso? Vocês já leram toda a Escritura? Vocês já viram como é o fim? Vocês já viram como as coisas terminam? Vocês já viram que vocês vencem com Cristo no final? E por que vocês e eu não somos soldados que vão para a peleja sabendo da vitória? Por que a gente teme de vez em quando? Porque ao invés de ir e fazer o que devemos fazer, porque sabemos que o nosso general já venceu, ficamos acuados, amedrontados, envergonhados, às vezes inclusive pregar a palavra do Evangelho. Eu costumo dizer à minha congregação: sempre que você ler uma narrativa bíblica, procure o pior personagem para se identificar com ele. Sempre. Porque o que a Bíblia expõe para nós é que nós somos exatamente como Gideão. Provamos a Deus, tentamos fugir, nos acovardamos, Deus nos encoraja, nos motiva, a gente faz e daqui a pouquinho a gente retroage de novo. Veja como isso é importante para a nossa vida, porque por diversas vezes nós pretendemos viver radicalmente para Deus. A gente faz esse propósito constantemente. Alguns nas viradas de ano: esse ano eu serei diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda durante o ano.
E no terceiro dia da leitura bíblica programada, você já está parado lá no primeiro. Esse ano eu vou evangelizar os meus colegas de trabalho. E os colegas de trabalho predominam nas conversações torpes, você ouve e não fala. São alguns exemplos. Nós quebramos essas promessas de servir a Deus porque nós não somos nada diferente de Gideão. E nós também precisamos que Deus constantemente nos assegure da sua presença conosco em nosso favor. E Deus faz isso de pelo menos 3 formas. Veja bem. Em primeiro lugar, por intermédio da sua palavra. Com Gideão, audivelmente, ele falou com Gideão: vá à tenda do acampamento do inimigo, para você ouvir o que será falado. Conosco, Deus fala pela palavra, pela Bíblia. Agora a grande pergunta é: como Deus vai falar comigo e eu vou falar contigo, se a nossa Bíblia permanecer fechada? Como Deus vai falar comigo e vai falar contigo, se você só abre a sua Bíblia no domingo quando você lembra de trazê-la? Como você vai se certificar de que Deus está contigo todos os dias, se você não faz questão de ouvi-lo todos os dias? Experimente uma namorada ficar um dia sem responder o namorado no WhatsApp, se ele não acha que ela o abandonou. Não consegue, liga, se preocupa, manda mensagem para os amigos, mas às vezes passa a semana inteira sem se preocupar em ouvir a palavra de Deus, em saber o que Deus quer falar, para certificar-se do seguinte: nós estamos juntos, eu estou contigo, caminho contigo, vença o seu dia, vença a sua peleja, porque eu sou contigo. Veja, em segundo lugar, Deus fala com Gideão por intermédio de outras pessoas, ali por intermédio dos inimigos, com você, através da igreja. Como você será edificado através da vida comunitária, se você se privar dela? Se tudo para você é mais interessante e mais importante do que a vida de comunhão com os irmãos? Se no momento da reunião de oração você prefere, ao invés de vir para a reunião de oração, ficar na sua casa fazendo coisas às vezes superficiais e triviais? Se ao invés de vir ao estudo bíblico, você prefere ficar em casa ou fazer coisas superficiais e triviais que você não precisa fazer? Se no dia do Senhor você prefere fazer qualquer coisa menos vir à casa do Senhor? Como você espera que você seja edificado se você tem mais amizade com as pessoas que não são da igreja do que com as pessoas que são da igreja? Como você espera que Deus vá falar contigo, vá te fortalecer através do testemunho de pessoas que têm experiência com Deus, se você não se junta a elas? É estranho como hoje as pessoas dizem: olha, eu não vou à igreja porque Deus está em todos os lugares. Para essas pessoas a ideia é: Deus está em todos os lugares, menos na igreja. Sabe como Deus se manifesta no nosso meio? Inclusive por meio da nossa comunhão. Vocês se lembram do que Jesus disse? Vocês precisam ser um, assim como eu sou um com o Pai, e vocês serão um comigo. A comunidade, a igreja, é de suma importância para Deus nos encorajar. Veja bem, às vezes você passa por lutas, por problemas que o seu irmão já passou e teve experiências com Deus, textos bíblicos que o ajudaram a superar, pessoas que o orientaram, e você descobre isso e conversa isso e ouve a respeito disso e é fortalecido, encorajado e vence. A terceira forma é que Deus fala por intermédio das circunstâncias, com Gideão colocando no lugar certo e na hora certa, conosco colocando-nos também no lugar certo e na hora certa. Veja bem, como você vai ser encorajado se você não tiver sensibilidade para entender que você sempre estará no lugar certo e na hora certa? É ou não Deus que cuida da sua vida? É ou não Deus que dirige os seus passos? Vocês se lembram do hino? As tuas mãos dirigem o meu destino. E você reclama de onde Deus te coloca, de onde Ele te leva, e você reclama do que Deus faz com a sua vida, pensando estar no lugar errado, na hora errada. Todo lugar e hora é um momento para ver o que Deus tem a te dizer, e o que você tem a dizer a respeito de Deus.
sejam bons lugares ou lugares ruins, nós precisamos ter certeza de que Deus está conosco. E se nós cremos que Deus é quem nos dirige, nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa. Nós temos o costume de projetar a vida das pessoas por diversas vezes. Eu já tenho feito isso com você. Você vem na igreja, o pastor prega uma mensagem edificante, com muitas aplicações, e ao término do culto você comenta com a sua pessoa mais próxima ou com o irmão da igreja: que palavra abençoada, pena que fulano não estava aqui. Como quem diz, essa palavra era para o fulano, não para mim. Não. Se você estava no lugar certo e na hora certa. E a outra pessoa também. A grande questão é que nós precisamos ter essa sensibilidade. Mas Deus, Ele reduz o seu exército, encoraja o seu exército, mas Ele também faz isso com o propósito de usá-lo, do versículo 16 ao versículo 25 que a gente lê. Deus quer nos usar, assim como Ele usou esse pequeno exército. O versículo 16 começa dizendo que Gideão, após encorajado, inicia a sua estratégia de guerra. Seus homens são poucos, mas ele faz com que estejam em vários lugares. Ele usa a inteligência ao invés da força, a partir da decisão de dividi-los em 3 grupos de 100 e 100 armas, apenas com cântaros, tochas e trombetas. Quem diria que aquele homem que antes não queria ir, tentou ganhar tempo com Deus, que foi surpreendido com a redução da sua força, agora é encorajado, se mostra um grande estrategista, alguém que tem aptidão para a batalha? Deus não revelou isso para Gideão. O texto não diz que Deus disse a ele: pegue tochas, trombetas e cântaros. Não. Após reduzir o exército e corajar Gideão, o que Deus faz é deixá-lo agora cumprir o seu papel. Vá e faça. Esse homem agora, encorajado, ele está disposto a usar os seus dons em favor do povo de Deus. Seus homens são poucos, mas a inteligência é mostrada aqui como algo superior à força, mais uma vez. Além disso, esse grito de guerra demonstraria aos midianitas 2 fontes de pavor: o Senhor e o próprio Gideão, em nome de Gideão e do Senhor. Eles sabiam quem era Gideão, mas eles sabiam também quem era o Senhor de Gideão. E o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, nada mais é do que o perfeito enlace da soberania divina e responsabilidade humana. Deus é soberano e conhecido como sendo o Senhor de toda a terra, o único e verdadeiro Deus, o poderoso, que usa o seu povo conforme Ele quer, e Ele está prestes a usar Gideão, e os midianitas sabem disso, e saberão mais ainda, quando todos forem mortos. O resultado não poderia ser outro. Eles, divididos em 3 grupos de 100, um grupo com 101, porque Gideão vai junto, quebram os cântaros para fazer barulho, iluminam com suas tochas, tocam as trombetas e fazem a maior algazarra em uma hora da noite muito difícil, a hora em que o sono é mais pesado e que a guarda havia acabado de ser trocada. O terror é tanto que as pessoas começam a gritar, começam a correr, e mais do que isso, o Senhor os dá ensejo para que eles se despertem para a guerra, de maneira que eles começam a se matar, porque não enxergavam nada e temiam de medo daquilo que estava sendo feito do lado de fora. Não sei como os irmãos gostam de filmes românticos, eu particularmente gosto muito. Um dos filmes românticos que eu mais gosto é Rambo 1. E nesse filme do Rambo 1, eu não sei se vocês se lembram, mas ele não dá um tiro, ele não mata ninguém, mas várias pessoas morrem porque ele faz emboscadas de maneira que os inimigos atirem uns nos outros e ele sai ileso. É basicamente o que Deus fez aqui. Gideão não tinha povo, Gideão não tinha armas, Gideão não tinha gente, mas Gideão tinha uma coisa que os midianitas não tinham: ele tinha Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele tinha aquele que pelejaria, ele tinha aquele que faria. Quem pensaria que esses milhares de homens, muito mais, pelo que o texto apresenta, do que 32 mil, se matariam entre si, a ponto de o povo de Deus não ter que levantar a mão a uma arma naquele momento? Os príncipes fogem, mas o restante do povo vai atrás.
e esses príncipes são também mortos, e assim a batalha tem o seu ensejo final. De maneira muito assertiva, a estratégia foi de Gideão, e por detrás de tudo isso havia o poder soberano de Deus. Além disso, o que acontece no campo de batalha se expande a ponto de os midianistas que restaram tentarem fugir. Mas Gideão, ele ainda se demonstra um grande general, um grande estrategista. Todos são cercados e mortos. O triunfo é total. O que garante o triunfo total é Deus. Deus nos apresenta as circunstâncias, irmãos, em que usar os nossos dons é essencial. Não por nós mesmos, mas pelo próprio Deus. Diminuído você, encorajado por Deus, você está disposto a usar os seus dons para a glória dele? Talvez você tenha resistido muito tempo, como Gideão resistiu. Talvez você tenha tentado ganhar tempo com Deus. Talvez você tenha tentado fugir da presença de Deus. Mas agora você sabe que você é fraco mesmo. Mas que o seu Deus é forte. E que Ele te encoraja, Ele está disposto a te usar. Você está disposto a ser usado por Deus? Ou você quer permanecer no seu vagar, escondido da obra que Deus tem para fazer? É preciso lembrar, irmãos, que no sonho do midianita, o pão que esmagava os inimigos de Deus era a espada de Gideão. Mas dentro do cânon das Escrituras, o pão que desce e esmaga os inimigos de Deus é o pão vivo que desceu dos céus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que desce dos céus e esmaga os principais inimigos de Deus e, portanto, os nossos principais inimigos. Agora veja que coisa obsoleta, estranha. Que sonho nós diríamos até ridículo. Um pão, com sentido disso, descendo pela montanha e esmagando a tenda de um general. Uma coisa tão simplória como um pão, uma coisa tão frágil como um pão, destruindo um general, passando por cima da sua tenda. É a mesma imagem de Cristo, irmãos. Um só homem, simples, de aparência não desejável, destruindo todos os inimigos de Deus e do seu povo. Vocês conseguem perceber a figura do profeta Isaías? Nós o olhávamos e o víamos como aflito, como ferido de Deus e oprimido. Sabe o que o profeta está dizendo? Se nós olhássemos para Jesus na cruz, nós diríamos: coitado, eu preciso ajudá-lo. Coitado, ele precisa da minha ajuda, mas mal sabíamos nós. Ele é quem estava fazendo por mim e por vocês essa figura. Então, um instrumento tão pequeno, esmagado na cruz, nu, sangrando, mas nos salvando. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele carregava sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos salvos. É esse Cristo que diz para mim e para você nessa noite: tem um bom ano, eu venci. Nós somos fracos, encorajados e usados por Deus em Cristo, o nosso. Que Deus abençoe.